No Retorno de Jedi, a gente tem um momento de tensão sutil que a maioria dos fãs deixam passar despercebido. O Lord Vader informa o Imperador Palpatine, seu mestre, que o Luke Skywalker estava na lua de Endor, a bordo de uma nave rebelde. A resposta que o Palpatine dá de volta é muito interessante. Estranho, eu não senti. Ele admite que é estranho que ele mesmo não tenha sentido a presença do rapaz. Como o Sith mais poderoso da galáxia, a pessoa que orquestrou até mesmo a queda da República inteira e a aniquilação de milhares da Ordem Jedi, como esse cara poderia ter um ponto cego tão grande? Qual o sentido por trás disso? Muita gente acha que é só uma conveniência para a trama do filme. No entanto, se a gente analisar a romantização oficial do Retorno de Jedi e os detalhes canônicos de Star Wars, a gente descobre que esse momento ele revela uma das maiores fraquezas de Palpatine, que é a sua arrogância e a sua incapacidade de entender a relação pai e filho. Quando a nave roubada do Luke Skywalker, a Tyridium, se aproximava à Estrela da Morte, o clima mudou totalmente. O Luke sentiu a presença do Lord Vader imediatamente. Não era um choque para ele, era uma certeza sombria. Ele sabia que o pai dele estava lá, do outro lado, a bordo do Super Star Destroyer Executora, a nave capital do Lord Vader. Vader do outro lado também sentiu o Luke de volta. A romantização do Retorno de Jedi descreve essa cena aí perfeitamente. Vader não detectou o Luke como um sinal de rádio ou uma localização GPS, sei lá o que. Ele sentiu ele através de uma vibração na força. É como se o futuro, que antes parecia estático e controlado, de repente ele se tornou vivo, instável e cheio de possibilidades. Vader silenciou sua mente para escutar tudo. Ele não seguiu naquele momento o protocolo imperial. Ele seguiu seu instinto como um Lord Sith. Ele permitiu que aquela nave passasse pelo bloqueio porque ele entendia o que estava acontecendo exatamente. Era algo pessoal e inevitável. Era um destino da força. Agora, do outro lado, Palpatine lá na Estrela da Morte, ele não conseguiu sentir nada. Ele não sentiu o Luke Skywalker. Ele permaneceu completamente no escuro. A resposta para isso, ela reside na natureza da percepção da força. A força não é uma ferramenta de busca automática. Ela é, de muitas formas, interpretativa. Você sente aquilo que você está sintonizado. Darth Sidious, ou Palpatine, era um mestre em detectar o medo, a ambição, o ódio e o conflito nas pessoas. Essas são as correntes, entre aspas, aí, em que ele vivia. Se o Luke Skywalker tivesse aproximado Endor, movido pela vingança, ou talvez estivesse apavorado aí pela possibilidade de morrer para o seu pai ou pelo Imperador, ele brilharia como se fosse um farol na força para o Imperador. No entanto, no Retorno de Jedi, o Luke Skywalker ele tinha alcançado já outro nível de maturidade espiritual na força. Ele já era naquele momento um verdadeiro cavaleiro Jedi. Luke já tinha aceitado seu destino, ele não estava lutando mais contra a possibilidade de sua própria morte, ele abandonou o anseio por controle, ao contrário dos Sith, que tentam dobrar o futuro aí à sua vontade. O Luke permitiu que os eventos do futuro se desenrolassem de acordo com os desejos da força. E ele agia por compaixão. Seu objetivo principal não era destruir o Império Galáctico, mas era resgatar a humanidade do seu pai, o Anakin Skywalker. Pro Palpatine, essa calma e essa aceitação era um silêncio absoluto na força. O Palpatine, o Imperador, ele esperava que o sangue Skywalker se manifestasse através da força como uma espécie de fome de poder, assim como aconteceu com o Anakin no passado. Como o Luke não estava emanando essa vibração sombria na força, o Palpatine simplesmente interpretou esse silêncio na força como a sua ausência na força. O Palpatine já tinha dito antes, tudo estava acontecendo conforme ele havia previsto. Tudo está procedendo como eu previ. Esse excesso de confiança, gente, que o próprio Luke Skywalker aponta para o Palpatine como uma de suas fraquezas, fechou a sua visão. Ele acreditava em entender os Skywalkers tão profundamente que ele simplesmente parou de procurar aí nuances. Ele assumia que se algo importante estivesse acontecendo, a força imediatamente alertaria ele da maneira que ele estava acostumado, através do caos e da perturbação através da força. Só que o Luke Skywalker era diferente, Ele era aquela calmaria no centro da tempestade. Ele não estava tentando se esconder ou usar um escudo mental, algo assim. Ele simplesmente não estava jogando o jogo do Palpatine da forma que ele conhecia. O Imperador só começou a ver o Luke de verdade quando o rapaz foi revelado fisicamente em sua presença, lá na Estrela da Morte. Somente ali, no momento que o Luke foi colocado diante da tentação e do sacrifício, que ele finalmente entrou na narrativa que o Palpatine acreditava que ele controlava. Existe aqui também, gente, o fator biológico e emocional que a romantização destaca pra gente claramente.
A conexão entre o Vader e o Luke Skywalker é uma conexão não só de sangue, mas também de destino. Vader sente o Luke Skywalker porque ele é, de uma certa forma, uma parte dele. É um vínculo que transcende a ideologia do Sith ou Jedi. É um vínculo através da força. Vader no Retorno de Jedi estava repleto de conflito interno, e a presença do Luke Skywalker, ela ressoava com a parte do Anakin Skywalker que ainda existia na escuridão dentro do Lord Vader. Para o Lord Vader, o Luke Skywalker era uma mudança do seu próprio destino. Do outro lado, para o Palpatine, o Luke Skywalker era nada mais que só mais uma peça no tabuleiro. Um peão aí que ele pretendia transformar em um novo cavaleiro Sith ou destruir. O Imperador vê as pessoas, gente, como ferramentas. E ferramentas não têm conexões profundas, elas têm apenas uma utilidade. Essa visão utilitarista o impediu de perceber a frequência específica que unia o pai e o filho através do espaço e através da força. Um dos detalhes mais incríveis que a romantização do Retorno de Jedi traz pra gente é que a força não é onipotente. A percepção, ela depende somente do observador. Palpatine, ele é comparado a um homem que olha para o horizonte esperando ver um incêndio, né? O lado sombrio da força. Ele vê o fogo na distância. Agora, como Luke Skywalker é como uma luz suave no amanhecer, o homem, Palpatine, simplesmente ignora a luz porque ela não queima, ela não destrói, não é o fogo do lado sombrio. O Palpatine é, de certa forma, cego ao lado da luz. Isso revela pra gente algo que o próprio Grão-Mestre Yoda disse pra gente no Império Contra-Ataca, quando treinava o Luke Skywalker. O Luke perguntou pra ele se o lado sombrio era mais poderoso, e o Grão-Mestre Yoda disse pra ele: o lado sombrio não é mais poderoso, ele só é um atalho um pouquinho mais rápido, mas no final da linha de chegada, todo mundo chega igual. Vader, o lado sombrio é mais forte? Não. O fato de Palpatine não ter sentido o Luke Skywalker é, na verdade, o primeiro sinal aí que o plano do Imperador já ia falhar desde o início. Foi um aviso que a própria força deu pra ele que ele simplesmente não soube interpretar. Se ele tivesse sentido o Luke Skywalker, ele saberia que o rapaz agora era uma ameaça diferente de tudo que ele já tinha enfrentado no passado. Ele saberia que o Luke Skywalker não era agora apenas um pequeno rebelde, um terrorista na galáxia, mas alguém que agora realmente possuía uma paz interior que o lado sombrio simplesmente não conseguia mais tocar com facilidade. No final das contas, gente, essa incapacidade do Palpatine em sentir o Luke Skywalker lá em Endor prova pra gente que ele nunca realmente entendeu a verdadeira natureza da força. Ele via a força simplesmente como uma arma, enquanto o Luke Skywalker via ela como uma guia. Como Luke já disse na Sala do Trono, a presunção de Palpatine era sua fraqueza. Seu excesso de confiança é sua fraqueza. E essa fraqueza, ela começou a ser explorada, gente, muito antes do Luke Skywalker chegar na Estrela da Morte e os sabres de luz do Luke Skywalker e do Vader serem ativados. No simples momento que aquela nave atravessou o céu de Endor sem ser notada pelo Lord Sith, ele já tinha perdido naquele momento tudo. Agora deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa análise aí da romantização do Retorno de Jedi? E se você gostou do vídeo, cara, esteja atento à força. Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.